Pessoal, essa é uma aula que eu gosto muito e é uma pergunta que eu me fazia e agora eu tenho as respostas e eu vou dar para vocês. O porquê de se plantar com a hidroponia? Eu estou te falando aqui que a hidroponia é simular o solo e aí você pode me perguntar, mas se é só simular o solo, então por que a gente não usa já o solo de uma vez? Então, eu vou te apresentar aqui agora as vantagens da hidroponia. A primeira que eu vou te falar é que ela é cultivada em um ambiente estéril. O que isso quer dizer? No solo, basicamente, a maioria das doenças que uma planta pode ter e das pragas também que podem afetar a planta, elas vêm do solo, beleza? Então, quando você está crescendo em um ambiente estéril, você já elimina todas essas pragas, essas doenças que poderiam estar afetando a sua planta. Além disso, por você estar cultivando em um ambiente estéril, você acaba evitando desperdício, que é a segunda vantagem. Por quê? Porque quando você está plantando na hidroponia, e por ser um ambiente estéril, você sabe que não tem nutriente nenhum ali. Então isso te dá a possibilidade de formular um nutriente que é essencialmente o que a sua planta precisa. E o que vai te evitar assim desperdícios e poluição do meio ambiente. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é a possibilidade de otimização do espaço. Porque você dá para a planta exatamente o que ela precisa, você só precisa dar um espaço para ela que ela realmente precisa para crescer e desenvolver, entendeu? Então isso vai te permitir que você coloque suas plantas mais próximas umas das outras e otimizar o espaço, a quantidade de plantas que você cresce no metro quadrado, por exemplo. E além disso, tem a possibilidade também de construir jardins verticais, que otimiza ainda mais o espaço. O quarto ponto que eu quero falar com vocês aqui é que não tem erva daninha no sistema hidropônico, beleza? Quando a pessoa planta no solo, as duas atividades que mais tomam tempo dela é o que? Aguar, se ela não tiver um sistema automático, claro, e o controle de ervas daninhas, que é ir lá no jardim toda vez e puxar aquelas ervas daninhas, e isso não tem como ser automático. Ou você paga alguém para fazer ou você faz você mesmo. E toma muito tempo, tá? Então, no sistema hidropônico isso não existe, é inexistente. Além de permitir que você não precise mais ir lá e recolher todas essas ervas daninhas, você também não precisa pulverizar nenhum produto que pode ser tóxico para a sua produção também. O que acaba fazendo com que o seu produto seja um produto de qualidade maior. O quinto ponto é a qualidade melhorada. Até aqui eu já te falei que a planta na hidroponia ela não sofre de patógenos comuns que tem no solo, sejam eles doenças ou pragas, e ela também permite que você dê para a planta exatamente o que a planta precisa para crescer, além de não ter ervas daninhas, o que acaba contribuindo para um sabor mais elevado do seu produto. E aqui também um ponto a se tocar é que a qualidade do seu produto vai estar diretamente relacionada com a qualidade da água que você vai usar para cultivar ele. O sexto ponto é relacionado com saneamento e proteção, porque basicamente tudo que você aplica numa planta no sistema hidropônico é na raiz, beleza? Você não aplica nada que vá nas folhas delas, que é o que você vai comer. Então assim você tem uma maior proteção com relação à exposição a agentes químicos e tóxicos que você não quer. Então esse é um ponto para mim que é fundamental para a hidroponia, essa questão de ter um produto que é limpo, que é livre de qualquer patógeno, qualquer contaminação que existe, que possa ter existido. E além do que eu estou cultivando, eu sei o que está ali, o que eu coloquei ali dentro. O sétimo ponto é com relação ao transplante. Basicamente, num sistema hidropônico, o choque que a planta recebe quando você tira ela, seja da maternidade ou do berçário, e coloca no seu sistema, esse choque ele é menor do que o do solo, beleza? O oitavo ponto que eu quero falar aqui com relação às vantagens do sistema hidropônico é que a planta ela atinge uma maioridade, ela cresce mais rápido porque você está provendo para a raiz dela ali exatamente tudo que ela precisa para crescer, beleza? Então, por causa disso, a sua planta acaba crescendo de maneira mais rápida e mais vigorosa, tá bom? O nono ponto que eu quero falar é com relação à mobilidade. A horta hidropônica, claro, dependendo do tamanho que você vai construir ela pode ser móvel dentro da sua casa, entendeu? Você coloca ela numa janela, quero mudar de lugar, bota na varanda, bota na garagem.
entendeu? O sistema hidropônico ele vai ser adequado para qualquer local que você quer construir ele, seja na sua parede, seja no chão, seja em cima da mesa, seja na garagem, do lado de fora, do lado de dentro, você vai conseguir construir um sistema hidropônico que vai ser móvel e vai se adequar à sua necessidade de espaço. O 10º ponto está relacionado com a previsibilidade, beleza? Porque você dá exatamente tudo que a planta precisa para crescer em termos de nutriente, em termos de ambiente, do sistema, você pode contar que, na maioria dos casos, né, ela vai crescer e vai conseguir se desenvolver e no fim do mês você vai poder contar com ela, seja para sua própria alimentação ou seja para você fazer uma renda extra, né? Que aí você sabe o tanto que você tem para você vender no fim do mês. O 11º ponto, que é o ponto que eu mais gosto, é que não há plantio por estação, igual tem no solo, entendeu? Tem que plantar na época da chuva, colher, não sei o que. Na hidroponia, você pode plantar em qualquer época do ano, qualquer tipo de cultura, seja ela para tempo frio, cultura para tempo quente, cultura que gosta de mais umidade, menos umidade, você consegue crescer todos usando sistemas hidropônicos, beleza? Então isso é uma grande vantagem para mim, principalmente que eu moro aqui em Denver e agora que eu estou gravando esse vídeo aqui em pleno inverno americano, tá frio, tá nevando enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, mas as minhas plantas estão crescendo lá na minha garagem, usando tudo o meu sistema hidropônico. E o 12º ponto que eu vou falar aqui com vocês, e o último, é que a hidroponia ela salva a água, ela economiza a água. Basicamente, se comparado com o plantio tradicional, uma mesma cultura no mesmo espaço, a hidroponia ela é capaz de cultivar com resultados até melhores e usando 95% menos água do que um plantio no solo. Muita gente que não... Isso aí até tem muita gente que sabe. O que muita gente não sabe é que no caso do alface, por exemplo, e de algumas outras hortaliças, você gasta mais água para você lavar ele na hora de comer do que durante todo o tempo de cultivo dele. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse meu aqui potinho que eu tenho um alface crescendo dentro dele, olha, o tamanho do pote e o tamanho da minha mão. Você vê que não é um pote grande. Eu nunca coloquei água no meu sistema, ó. Tô dando uma balançada aqui para vocês verem o nível da água, onde que tá. Essa planta foi de broto até esse tamanho, só com esse tantinho de água que tem aqui dentro desse meu pote, ó. Ela não usa muita água mesmo, olha que planta bonita. Beleza? Então, 95% menos água e quando essas plantas assim, geralmente quando a gente lava elas, a gente gasta mais água para lavar do que para cultivar. Fato interessante aí para vocês. Bem, essas foram as vantagens que eu vejo, né, no cultivo com a hidroponia. E aqui no Hidroponia na Prática, o meu objetivo é justamente esse, é te ajudar a aprender a comer, a colher e a comer e a possivelmente fazer renda extra, tudo isso dentro da sua casa usando a hidroponia. Então, agora eu vou encerrar essa aula e eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou, comenta aí se você vê alguma outra vantagem que eu ainda não falei aqui. Essas são as que brilham no meu olho aqui, mas eu tenho certeza que tem alguma outra que eu não falei, mas para essa aula é isso. Vamos lá, valeu!